Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula. E esse tema, técnicas para gerar novas ideias, ele é subdividido em duas aulas. Então, nós vamos ver na aula de hoje uma técnica e na próxima aula nós vamos ver aí um conjunto, um apanhado de técnicas, de atitudes que vão nos ajudar muito no dia a dia para gerar novas ideias. Então, nós entendemos até aqui nessa nossa jornada como funciona o nosso cérebro e mecanismos que a gente pode utilizar a partir de estudos da neurociência para tornar o nosso discurso, a nossa apresentação, a forma como nós nos comportamos, né, durante a nossa fala, em algo muito mais atraente, impactante e contagiante. Mas, diante de tudo isso, tem algo na neurooratória que me ajude a ter novas ideias para escrever discursos mais atraentes com relação ao conteúdo mesmo. Porque a partir, até então, nós estávamos trabalhando como você deve apresentar esse discurso, certo? E agora a gente vai voltar um pouquinho e entender como estimular a produção de novas ideias para que a gente possa escrever esse conteúdo da nossa apresentação. Então, se você é uma pessoa que me diz assim, Teves, prof, eu tenho andado sobrecarregado, sobrecarregada com o trabalho, e eu quero muito que as minhas reuniões, que as minhas apresentações, elas tenham esse discurso contagiante, eu quero apresentar de forma contagiante, mas eu fico preocupado com o conteúdo, porque por conta do volume de trabalho e do excesso de compromissos, nem sempre eu estou com muitas ideias para produzir esse conteúdo tão atraente assim. E aí, por isso, nós preparamos essa aula, deixamos para o final desse curso, de discurso 10 vezes mais impactante, para te ajudar a refrescar aí a mente e a pensar, encontrar mecanismos, né, para ter novas ideias. Então, vamos lá. Técnicas para gerar novas ideias. E eu estou super ansiosa para compartilhar esse conteúdo com vocês, porque essa daqui é outra técnica que tem muita semelhança com a técnica O Poder do Nome. Qual é a semelhança, prof? É a seguinte: quando os meus alunos leem isso aqui, caminhe para gerar novas ideias. E quando nós estamos em uma turma presencial, eles dizem assim: ah, não, eu não acredito que é só isso. É isso? É só caminhar para gerar novas ideias? A neurociência se dedicou a estudar sobre isso, Davis. É verdade? Sim, é verdade, mas muita calma. Nós não podemos julgar o livro pela capa, porque quando a gente olha assim, parece muito simples, tão simples que a gente acha que até não funciona, mas se a neurociência olhou para isso aqui e desenvolveu estudos e pesquisas para comprovar essa técnica, é porque de fato ela é importante e ela é capaz de gerar e agregar valor. Então, eu não vou simplesmente dizer para vocês caminharem, mas eu vou explicar tudo que as pesquisas científicas nessa área de neurociência trouxeram, tudo que elas apresentam e também esmiuçar como você deve fazer essa caminhada, que tipo de caminhada que funciona, qual não funciona e quais são as vantagens de adotar essa prática para que você produza novas ideias. Então, este é o tema da aula de hoje e eu gosto muito quando é uma ideia que vem assim, ela desconstrói algumas coisas que a gente acreditava, porque talvez você tenha pensado em 1 milhão de coisas que poderiam estimular a geração de novas ideias, mas eu duvido que você pensou em caminhar. Então, vamos lá para as vantagens dessa técnica. Então, o que os neurocientistas descobriram com relação à caminhada e à nossa capacidade de gerar novas ideias? Bom, primeiro, eu preciso dizer para vocês que não é qualquer caminhada, tá? O que eles identificaram com um grupo de pessoas é que um grupo fazia caminhadas regularmente pelo mesmo caminho todo dia. Então, por exemplo, eles iam da universidade onde a pesquisa estava sendo desenvolvida até a casa deles, caminhando pelo caminho de sempre. Um outro grupo fazia o trajeto, porém
Cada dia eles pegavam um caminho diferente, cada dia eles faziam um trajeto diferente. E aí, essas pesquisas comprovaram que o grupo que caminhava por trajetos diferentes teve um desempenho melhor no que se refere à criatividade, à geração de novas ideias. Ok, Davis, então eles comprovaram, mas o que acontece quando nós caminhamos por lugares diferentes, por trajetos que não são aqueles que a gente já decorou e faz no automático? Basicamente, isso são 5 aspectos, 5 vantagens. Quando nós caminhamos por lugares diferentes e, de certa forma, lugares que a gente não está acostumado, e a gente vê um cenário que a gente não está tão familiarizado, uma rua diferente, árvores com uma disposição diferente, prédios diferentes, casas diferentes, enfim. Isso tudo faz com que o nosso cérebro esvazie a memória de curto prazo. E o que é essa memória de curto prazo? Lembra que no comecinho dessa aula eu falei assim, olha, talvez você, meu aluno, minha aluna, esteja pensando nesse momento assim, puxa vida, Davis, eu tenho tido uma rotina tão estressante, tão desgastante, é muita correria, eu faço muitas coisas e eu tenho me sentido cansado, esgotado muitas vezes. Isso tudo, essa rotina pesada, esse peso da rotina, ele está ali habitando a nossa memória de curto prazo. Então, quando a gente diz que o cérebro esvazia a memória de curto prazo, não é que ele vai te fazer esquecer dos problemas, esquecer das coisas que você está resolvendo ali no seu dia a dia. Não é nada disso. Ele simplesmente, na área da criatividade e das novas ideias, ele faz com que essa sobrecarga do dia a dia seja esvaziada. Então, a memória de curto prazo ela é esvaziada para como se fosse uma memória de celular para liberar espaço para que você consiga inovar, pensar em coisas novas, pensar em coisas diferentes. E aí, o que acontece? Você consegue preparar o seu cérebro para ele gerar novas ideias. Mas não é só isso. A pesquisa também descobriu que essas pessoas, além de ficarem mais criativas e de conseguirem ter mais ideias, elas também, no decorrer dos dias, fazendo essa caminhada por trajetos diferentes, elas identificaram soluções para problemas recorrentes, antigos, que elas já tinham passado horas pensando em como resolver e não tinham encontrado uma solução. Então, um belo dia, caminhando por um trajeto diferente, caminhando por um lugar diferente, eureka, surgiu uma solução para aquele problema antigo. Então, veja como é importante e interessante essa técnica de você andar por lugares diferentes. Também vale para viagens, mas nem sempre a nossa rotina nos permite largar tudo e fazer uma viagem. Então, se você não tem a possibilidade de viajar para um lugar diferente, que você pelo menos faça uma caminhada. Ou, não podendo caminhar, que você faça de carro, de moto, enfim, um trajeto de patinete elétrico, um trajeto de bicicleta, um trajeto diferente. Pelo menos isso, que você mude o caminho, mude a rua pela qual você costuma andar. Isso também vai te ajudar nesse processo de esvaziar a memória de curto prazo, embora a caminhada seja mais efetiva. Mas se você não puder fazer, comece pelo que você pode. Quarto, o nosso cérebro, quando ele esvazia a memória de curto prazo, porque se você vai fazer um trajeto novo, você vai ter que ficar mais atento ao trajeto. Você não vai dirigir ou pilotar no automático, como você geralmente faz. Então, tendo que prestar mais atenção se aquela rua é preferencial ou não, se você pode virar à direita, enfim, ou não, enfim. Quando você estiver atento a esses detalhes, você automaticamente vai esvaziar a memória de curto prazo, você não vai pensar naqueles momentos sobre todas as situações do seu dia a dia. Você vai estar concentrado no trajeto, vai observar o que tem de novo ali, e inclusive é importante. Você está lá dirigindo, andando de moto, você observe, aquele prédio eu nunca tinha visto, essa rua aqui é mais larga, nossa, aqui tem tantos semáforos, sinaleiros, enfim, dependendo do lugar que você está do Brasil, a palavra muda. Enfim, que você observe as coisas desse trajeto diferente que você está fazendo.
Isso vai deixar o seu cérebro mais produtivo. E ele também ajuda a descansar o cérebro. Descansar do quê? De todo aquele acúmulo de coisas que você pensa no dia a dia. Se você for como eu, você volta do trabalho para casa processando tudo do seu dia. Processando o que aconteceu, o que deu certo, o que você vai ter que, logo amanhã, cedinho, vai ter que resolver. Que você vai ter que chegar em casa e mandar um e-mail, né? Então, veja, o nosso cérebro passa o dia todo ocupado com aqueles problemas e quando você está voltando para casa, ele continua processando aquilo. E para muitas pessoas, chegando em casa, ele ainda continua processando. Então, veja, não tem nenhum momento que você esvazie essa memória de curto prazo para que você dê uma folga para o seu cérebro, para que ele possa pensar em ideias novas, em soluções para problemas antigos, ou seja, para que ele seja mais produtivo, para que ele descanse. Então, a realidade é que a gente não tem dado ao nosso cérebro a oportunidade disso, de descansar e esvaziar a memória de curto prazo. Mas veja, para tudo tem uma regra. E a regra é muito importante que você observe. Essa caminhada ou esse roteiro que você vai fazer de carro, de moto, de patinete elétrico, de bike, você tem que buscar que ele seja um momento relaxante. Por isso, você não pode cair no vício de voltar a pensar nos problemas do dia a dia, né? Ou seja, de ficar checando tudo que você fez ou não fez naquele dia, de voltar a pensar no que você vai ter que mandar de e-mail no dia seguinte. Não. Tem que ser um trajeto relaxante. Então, por isso eu falei que você deve observar aquela rua. Aquela rua é mais larga, ela é mais estreita, ela tem um asfalto bom, não tem. Observe as coisas do caminho. Esqueça a sua rotina do dia nesse momento que você está fazendo esse trajeto para casa ou que você está fazendo o trajeto para ir estudar, enfim, o que você vai fazer o trajeto naquele dia. E você observe esse caminho novo. Observe como são as árvores, se elas são parecidas com as que tem perto da sua casa ou não. Que você observe a disposição das casas, dos prédios, as cores. Enfim, que você observe o contexto desse novo caminho que você está trilhando nesse dia. E que no dia seguinte você busque um outro caminho, se for possível. E se existirem só 3 caminhos, que você reveze entre eles, para que você consiga desenvolver essa capacidade de, por um momento do seu dia, esvaziar a memória de curta duração, de curto prazo, e dar uma folga para o seu cérebro, para que ele possa observar coisas novas, aprender coisas novas, gerar novas ideias, pensar em soluções para problemas antigos, ou seja, ser mais produtivo. Mas lembre-se, existe uma regra. Esse caminho tem que ser relaxante. Todos nós conseguimos fazer, não precisamos de nada especificamente para conseguir colocar em prática essa técnica. Também pode ser uma caminhada próximo da sua casa, nos quarteirões em torno da sua casa, desde que você caminhe por uma rua que geralmente você não vai, para que tenha esses elementos diferentes. Então, você pode fazer isso hoje mesmo, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Se você tiver um bosque, um parque, uma área verde, melhor ainda, porque você vai poder relaxar, vai poder ouvir o barulhinho, de repente, até de uns pássaros, se você tiver sorte, e isso vai te ajudar muito no que se refere à saúde do seu cérebro. E a gente precisa fazer um esforço para isso, porque é fundamental. Então, se você não conseguir fazer isso todos os dias, que você leve por um capricho, de pelo menos 1, 2 vezes por semana, tirar esse tempo para fazer um caminho diferente ou para ir até um lugar diferente e observar a natureza, fazer algo que você permita ao seu cérebro essa folga. E esse é o conteúdo da nossa 4ª aula. Nós continuamos falando sobre técnicas para gerar novas ideias na nossa próxima 5ª e última aula. Então, nós nos vemos lá. Tchau, tchau.